Olá, meu amigo, minha amiga. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Meus votos de muita paz a todos. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Hoje, prosseguindo no estudo do capítulo 2, vamos analisar os versículos de 13 a 23, que é um episódio muito interessante. No texto bíblico está escrito assim, que estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. O episódio é dos mais instigantes dos relatos de João. Envolve Jesus, seus discípulos e aqueles que faziam comércio no templo de Jerusalém. Tudo aconteceu um pouco antes da Páscoa, e o fato ficou conhecido como a purificação do templo. É narrado pelos 4 autores dos evangelhos canônicos. É uma passagem, no mínimo, curiosa, pois descreve uma suposta ira de Jesus em seu primeiro grande ato público, após ser batizado por João Batista. Na ocasião, como descreve a Bíblia, Jesus teria se irritado com a presença de vendilhões que negociavam diversos produtos no Templo de Jerusalém, expulsando-os do recinto. Então, quando ele diz assim, que está lá no Evangelho de João: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Os discípulos lembraram do que está escrito no Velho Testamento. Esse registro é de Salmos 69:9. O zelo da tua casa me consumirá. Então os discípulos, quando contaram o episódio, lembraram, linkaram com essa fala de Salmos. Os relatos destacam que Jesus derrubou mesas e moedas e ainda espantou os animais que eram comercializados utilizando um cordel. Esse evento causa-nos certa estranheza, pois produz uma conotação agressiva com relação à atitude de Jesus. A única dessas características anotada pelos apóstolos em todo o seu ministério. O único episódio em que existe esse relato de uma atitude que, no mínimo, seria vista como agressiva. Mas será que Jesus, de fato, foi agressivo nessa situação? Para compreendermos bem esse assunto, a gente recorreu a Caiba Schutel, no seu livro O Espírito do Cristianismo. Caiba Schutel faz um comentário e nos mostra que, para compreender a questão, é preciso que nos reportemos àquele momento histórico e não tenhamos espírito preconcebido para poder compreender. Os princípios
da lei que regia o povo, os costumes religiosos degenerados pela classe sacerdotal e apoiava essa mercancia com as coisas divinas, porque os sacerdotes lucravam também com isto. Então, Caiba Schutter, ele vai lembrar que o Templo de Jerusalém estava perdendo o seu aspecto religioso para dar lugar ao comércio e à corrupção do povo e dos sacerdotes locais. Então, isso justificaria uma atitude enérgica de Jesus para combater tais desvios. Se o mestre não tivesse adotado um comportamento rígido, seguro, talvez a essência espiritual do templo se perdesse por completo. Cristo, na verdade, não adotou uma conduta agressiva, ele se manteve firme em sua atitude para que as pessoas compreendessem a gravidade da situação. Podemos considerar essa passagem, portanto, como uma espécie de encenação. A encenação era uma fórmula utilizada por pessoas ligadas ao contexto da religiosidade na época. Então, havia um procedimento que consistia em fazer uma encenação de uma situação para transmitir uma mensagem. Por exemplo, a gente pode pegar aqui uma ocorrência que está descrita em Atos dos Apóstolos, que é a profetização de Ágabo em relação à prisão de Paulo de Tarso. Está descrito assim em Atos, capítulo 21, versículos de 10 a 11. 10 e 11. Desceu da Judéia um profeta de nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando seus próprios pés e punhos, disse: Isso diz o Espírito Santo: assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence essa cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, isso é um processo descrito em Atos para mostrar que em outros momentos daquela cultura, daquela sociedade, pessoas adotavam essa metodologia de encenar uma situação. Então, a gente percebe que essa encenação literária empregada pelo Ágabo foi uma maneira de fixar a mensagem que ele trazia. Era natural na época esse tipo de linguagem. A pedagogia usada por Jesus foi dessa mesma natureza. E então os próprios textos bíblicos nos dão noção dessa situação, e esse texto em particular de João mostra um episódio dessa natureza. Em nenhum momento das escrituras sagradas há qualquer referência à atitude de Jesus como agressiva. Então nós podemos entender que a nossa compreensão desse episódio, às vezes, quando a conotação agressiva é incluída, diz respeito à nossa maneira de interpretar o episódio, e não que Jesus tenha sido agressivo, até porque nós sabemos, pelo estudo do Livro dos Espíritos, que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos servir de guia e modelo. Isso está na questão 625 do Livro dos Espíritos. E quando nós vamos analisar no item 100 do Livro dos Espíritos, que aparece ali a escala espírita, nós vamos ver que os espíritos puros, eles já não têm mais nenhuma influência da matéria sobre eles. Eles têm total predomínio sobre a matéria. Então, tem uma superioridade moral e intelectual também. E nenhuma dessas atitudes que a gente surpreende nos seres humanos vai ser presente num espírito puro, mesmo quando está encarnado. Então, nós podemos concluir que a agressividade atribuída ao comportamento de Jesus na purificação do templo é apenas uma questão
de interpretação. Então, meu amigo, minha amiga, ficamos por aqui nesse nosso estudo de hoje. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.